Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Tem um pequeno cãozinho ali latindo que ele não tem o que fazer essas horas da noite e fica poluindo o áudio dos outros, né? E como eu sou ruim de edição, vai ficar todo mundo escutando o cachorro do vizinho latir. Como você está, senhor Denis Stevens? Olá, estou muito bem após. Estou muito bem, estamos aí, né? Neste verão Após o fora quê? O de que você ia época. falar? Após este grande dilema que estávamos há alguns minutos, algumas horas atrás, eu diria, mas isso não vem ao caso, né? Vamos Exato. falar do calor, né? Puta que pariu. Mas enfim, não tem muito o que fazer. Mas vamos para o que interessa. E o que interessa é o que interessa. E as pessoas que estão vendo a gente no YouTube darem o like neste vídeo, já agora no começo para elas não esquecerem. Já vê se está inscrito aí no canal, porque tá saindo vídeo 2 vezes por semana, hein, gente? Houve boatos aí que talvez saia 3. Não temos editor para Oxe, isso. eu não tô sabendo Mas disso não. Mas já tá saindo vídeo 2 vezes por semana, toda segunda e toda sexta-feira, à 1 hora da tarde, quando o Ângelo não atrasa a entrega da edição, sai esse horário aí, tá bom? E aí você já se inscreve para você receber a notificação lá, tem que ativar o sininho e tudo mais. Se você tá ouvindo a versão em áudio do podcast, no caso, você também pode ir lá no Spotify, tá no Spotify, o que provavelmente está. Você pode, porque o Deezer resolveu tombar a gente essa semana, você pode deixar ali as suas 5 estrelinhas de avaliação para o Spotify dar uma notada na gente, né? Para eles dar um incremento aí na nossa palavra e também seguir o canal. E aí, tão importante quanto é se você tem aquela amiga gay, aquela amiga lésbica, aquela amiga pan, aquela amiga assexual, aquela amiga. Qualquer letra do nosso LGBTQIAP+, inteirinho, você pode compartilhar lá com ela direto ali da própria plataforma. Falar, olha, dá um play pra essas gays aqui, escuta elas um pouquinho falar. Às vezes elas são engraçadas, às vezes não, mas tudo bem, a vida é assim também, né? Ninguém é assim. 100% engraçado, ninguém é 100% dono da verdade. Já diria o nosso amigo que está sendo aí crucificado nas redes sociais porque não sabe o nome do inimigo. Então, como que você tá, Ângela, em São Bernardo, São Berlondres? Como é que estão as Tô aqui sem coisas? vontade pra fazer nada. Eu só quero ficar Ah, deitado no chão derretendo. E sei. é isso. O calor tira toda a nossa vontade É. Se eu estivesse na praia, eu estava super feliz, eu estava super animado. Mas é impressionante quando a gente não tá na praia, o calor ele retira a nossa vontade de fazer as coisinhas. Coisa louca. É, pior que é isso mesmo, né? Mas enfim, eu ouvi dizer, me contaram aqui, o Discord me contou, inclusive, que a senhora anda jogando um remake aí, né? Esse tempo aí, no dia de hoje, a data desta gravação, que por um acaso é o lançamento do jogo, a senhora já andou jogando. O que que a senhora andou jogando? Eu andei jogando o Resident Evil 4 Remake que lançou Hum, no dia desta gravação. Então eu já pus sim. um pouquinho pra eu ver ali. Tô achando interessante, assim, nada de. Eu não sei se eu vou conseguir achar esse jogo impressionante, porque o Resident Evil 4 é um jogo tão saturado que eu não me empolgo com Saturado é o ele. 5, né? Que é bem amarelão. É bem saturado, inclusive, eu diria. É, isso aí, piadinha. Tá, até o cachorro tá rindo. Esse latido dele Ah, fazer o quê? ele é de risadas. Mas, né, Ai, tamo aí, tamo jogando, temos que fazer conteúdo, então a gente vai nessa. Também estou jogando Scarlet Nexus. adoro. E tô com preguiça de The Quarry, nem terminei ainda. Hum, Bem chatão. Esses jogos assim de historinha não. Eu só me não empolgo tá quando. aprendendo, não? Eu só me empolgo mesmo quando é o David Cage. Quando o David Cage chega. Olha lá, até o cachorro se empolgou. Ele Quando, tá aí quando pra o David. concordar, pra não deixar mentir. Exatamente, quando o David Cage anuncia alguma coisa nova aí, filho, não tem como não se empolgar. Mas Tem. de resto, tô jogando umas outras coisas perdidas aí, Bayonetta lá, cereja do Às vezes bolo, aparece. a cereja do demônio. Tô jogando um pouquinho ali. Baixei as pistas novas do Mario Kart, que saiu já um novo Hum, pack. E tamo indo aí. tamo aí, dando dinheiro pra Nintendo, né? Exato. E você que está Conquista jogando? nova.
Olha, o que, que eu ando jogando? Menina, eu entrei numa uma vibe maluca aqui. Tô jogando Destiny 2. É, não sei como eu fui parar ali, mas fui. E aí tô jogando Destiny 2 e tô jogando o Hi-Fi Rush no Xbox, né? Que saiu esses tempos aí atrás também. Que é da nossa querida Tango Gameworks, inclusive, né? Que todo mundo tava esperando o Devil Within 3 e ela deu uma rasteira bem rasteira em todo mundo e entregou um jogo completamente diferente. Mas olha, eu vou te falar, viu? O jogo é bem legal. Bem legal. Bem divertido. E ele tem um. É um jogo meio musical, assim, né? E é engraçado que. Tipo, é um hack and slash meio com música, e aí você tem que. Os golpes que você. Quando você vai dar o golpe no inimigo, você tem que ir meio que no ritmo da música, né? E daí, tipo, pra você conseguir ir no ritmo da música, além de ouvir a música, todo o cenário, ele, a iluminação, os objetos, eles se mexem no ritmo da música que tá tocando pra, tipo, te ajudar, sabe? É muito legal, muito bacana. E os gráficos estão muito bonitos, assim, de... E aí tem uma coisa meio... É um jogo meio de anime, assim, né? Então parece um desenho animado e a dublagem tá bem legal, inclusive, então tá valendo bem a pena. E aí tô jogando esses dois, né? Talvez também eu vou até a Espanha ali para dar um rolê com os ganados, mas não sei ainda, porque não recebemos a cópia para fazer análise. E o preço está, assim, digamos que levemente saturado do sal, inclusive. Saturado é a palavra da edição, que a gente já usou ela 4 vezes hoje, em menos de 10 minutos de podcast. Mas é isso que estou jogando. Pô, estou jogando. É isso que eu estou jogando. 3 vezes. É isso que eu tô jogando, é isso que eu tô jogando, é É isso que isso eu que tô eu tô jogando. jogando. É isso que E eu tô nós temos jogando. recadinhos? Temos recadinhos, sim. O nosso vídeo, ó, Temos. você que está ouvindo aí pela plataforma de áudio e não está indo lá no YouTube a gente está postando várias análises de filmes e séries, hablando muito sobre Super várias bombando. Tá coisinhas. bombando, hein, Tá gente? Tá bombando, tá bombando. bombando. Então corre lá no YouTube, digita lá GamerCast que você vai achar nosso canal. Que se você Uhum. digita Game Over, eu já disse, né? Você vai achar um Gente, canal tem, copiado da gente. tem um Mas é probleminha lá. isso. E a gente perguntou se o que as pessoas acharam do filme na análise de A Baleia. E o Foi. Ítalo Rodrigues, ele falou assim que estão falando que o filme é fraco, que o Fraser leva nas costas. E pra ele tem muitos gatilhos, intolerância religiosa, viado vindo de família religiosa. E ele diz que eventualmente ele vai assistir, mas não vai fazer um esforço. Aí ele pergunta: o que a gente achou da Jamie Lee ganhar como atriz coadjuvante quando a própria Stephanie Shu, a Jopo Tupac, vilã do filme, estava concorrendo? A gente já falou sobre isso, Já falamos sobre inclusive, né? isso. Num vídeo que a gente vai deixar aí no card pra vocês, que é a nossa análise de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que saiu na data desta gravação, na sexta-feira. Então, você, caro colega, amigo, que deixou o comentário lá pra gente, é, assiste lá o vídeo e comenta lá se você, o que você achou da nossa opinião a respeito, se concorda, se não você discorda, se você acha que o Oscar deveria ter ido para Jamie Lee ou para a Stephanie, ou até para a própria atriz que fez a baleia com o Brandon Fraser, que ela estava concorrendo também como coadjuvante. Uhum. Sobre os gatilhos, o filme tem bastante gatilho mesmo, tem que tomar cuidado para assistir, dependendo de quem for. Sobre o Brandon levar nas costas, ele meio que leva mesmo, não vou mentir. Leona também acha, que ela disse na nossa análise lá. Mas assiste lá, comenta. E se você. Não, se você quer ter seu comentário lido aqui no episódio, ou no. Não, no vídeo a gente não lê. Se você quer ler ter seu comentário aqui, escrito. Se você quer ter seu comentário aqui lido no episódio, você faz como? Você deixa o comentário aí embaixo. Não se esqueça que as nossas enquetes lá no Spotify também voltaram, tá, gente? Então vocês podem comentar lá também, responder nossas enquetes, votar ali na opção que a gente deixar lá, né? Então a gente voltou, então tem que usufruir de todas as ferramentas que estão disponíveis neste momento, certo? Exato. Ângelo,
Mas agora, conta para as pessoas do que a gente vai falar aqui. Elas já sabem, né? Porque elas Já viram sabe, o já assunto do leram. SBT. Antes de clicar, elas já leram o título, acredito eu. Exato. Mas, só esclarecendo por que a Leona não está aqui, é porque ela fez um banheirão em Vitória e pegou sapinho. Então ela tá passando pomadas. Saiu até no Vitória TV, que é o SPTV de Exatamente. Vitória, no caso. Saiu lá, menino. Passou. César Tralli deu o recado e falou: olha, galerinha do banheiro. Foi feio aí o caso. Exatamente. E aí, por isso que ela não está presente aqui hoje. Mas um dia ela volta, né? Que vem ela tá aí. Melhoras, melhoras, Leona. Bom, gente, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar o quê? De remake. Inspirado em Resident Evil 4, que a gente não zerou ainda, então a gente não pode fazer Exato. análise. Porque aqui a gente é fã, entendeu? Aqui a gente joga todos os jogos e joga até o final. E quando a gente não Desde joga. criança eu jogo, lá no PlayStation 1. Exatamente. E quando a gente não joga, a gente fala. A gente fala, eu não joguei esse jogo, mas ouvi boatos. Ouvi É. fofocas. Como A gente diz a sempre fala. Leona, eu jogo ali pelo YouTube mesmo, pra ter uma noção. E é isso. E como a gente não jogou Resident Evil 4 ainda, ele não vai estar incluído nesta lista, mas a gente se inspirou para falar sobre o quê? Sobre os melhores remakes, aqueles que superaram os jogos originais, que você já nem lembra mais que o original existe, e é sobre isso e tá tudo bem. Então, bora começar mais uma edição do GamerCast. Bom, senhor Denis, você quer começar falando do seu remake que você acha que é melhor que o original, melhor do mundo? Posso estar começando, sim, senhora. E eu vou falar de um jogo, pra já tirar ele aqui da lista. Eu vou falar. A gente até colocou. Eu coloquei esse jogo específico aqui, mas eu posso citar outros exemplos dentro da própria franquia. Porque essa própria franquia que eu vou falar, elas roda e tá sempre no mesmo lugar. O que é Pokémon no caso, né? Mas aqui, especificamente, eu trouxe o Heart Gold Soul Silver, que são os remakes dos originais Gold e Silver, lá do Game Boy Color, né? E esse daqui saiu pro Game Boy Advanced, e depois ele saiu uma outra versão pro... Mentira, é tudo isso que eu tô falando. Ele saiu originalmente lá pro Game Boy, né? E essa versão remake dele saiu pro Nintendo DS, né? E é o mesmo jogo praticamente, só tem as atualizações gráficas, né? Obviamente, mas é o mesmo jogo. E se você pegar para jogar o Gold e o Silver hoje em dia, o do Game Boy, né? Eles são eles são jogáveis até hoje. Acho que Pokémon é o tipo de jogo que dá para você jogar, porque ele é basicamente o mesmo, né? Só alterou visualmente, basicamente, com exceção, por exemplo, do Scarlet e Violet, né? Que daí já foi para um outro rolê, que a gente já falou sobre isso, inclusive. Mas aqui, até então, eles eram bem similares, só tinha atualização gráfica mesmo, né? E por conta dos consoles que foram avançando e tal. Mas aqui o Gold Silver dá para você jogar. Mas se você jogou ali o Heart Gold e o Soul Silver uma vez, muito difícil você voltar pro anterior. É muito difícil, porque algumas coisas de qualidade de vida mesmo no Heart Gold e Soul Silver estão melhores. O jogo tá um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico, apesar de ainda ser esse jogo ainda ser lento nas suas duas versões. Mas eu acho que foi Lento em um. que sentido? Da história andar ou de. Não, não, de gameplay mesmo, sabe? Porque, por exemplo, hoje em dia, a maioria dos jogos, você consegue avançar os diálogos mais rápido, você consegue pular o diálogo que você não quer, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, que você, por exemplo, diálogo que você já viu uma vez, você tá numa segunda jogada e você, tipo, não quero saber. Aqui meio que não dá, é meio travado ainda. Porque a mecânica de Pokémon, ela é travada mesmo, né? Tipo, com exceção dos jogos mais novos, até então esses aí eles são mais travados, mas a proposta do jogo é essa mesmo. Então tá tudo bem, né? Mas eu acho que é é um remake, no caso, que tá muito melhor do que o original por conta, né, da atualização gráfica também, né? Que isso faz todo sentido, toda a diferença no final das contas também. Teve mudança de jogabilidade? Não teve, assim, basicamente a mesma. Até porque Pokémon, até ali
Até os do 3DS ali, a série principal, ela foi sempre a mesma, só foi atualizando algumas mecânicas, obviamente, mas basicamente só foi atualizando a questão gráfica mesmo, que o jogo continuava a mesma coisa, né? Então, mas é um jogo muito bom, dá pra você jogar ele até hoje, e se você tá com saudade de Pokémon quando ele era bom, tá aí uma opção pra você jogar, bem fácil de encontrar, inclusive. Ai, dá Na pra pôr no internet, emulador, gente, agora. E e hoje dá em pra você dia, os inclusive colocar emuladores. uns upscalings ali, ó, que a imagem fica até melhor. E hoje em dia, os emuladores de DS prestam. Porque na época que saiu o 3DS, os emuladores de Foi. DS não prestavam. Mas lembrando vocês que a gente não tá induzindo, só tá dizendo que tem, né? Porque Exatamente. senão depois vão pegar esse vídeo lá na frente, quando a gente ficar famoso, vão pegar esse vídeo lá na frente e já viu, né? O que pode dar. Mas temos aí outras dicas também, né? De ouvi dizer que a nossa colega, a Lara, nossa amiga, tá inclusa aqui nessa listinha. Teve um jogo aí que não joguei, não posso opinar, mas Ângelo jogou e disse, ele contou aqui pra Uhum. mim nos bastidores que é melhor do que o original, né? Seria Sim. esse o caso? Eu acredito muito que sim, com muita força e com muita fé. Não Que, só de no Tomb Raider o aniversário de Laura? exatamente, quando o Tomb Raider fez 10 anos, a Larinha ganhou um presente, né? Que foi o remake do primeiro jogo. Aquele de 96 lá, que saiu Que é todo sofrido, né? quadradão. Que Meu você tinha Deus. que apertar um botão. A câmera era terrível, que você tinha que apertar um botão. Esse era um tipo de jogo que você falava, meu Deus, isso precisa de um remake urgente. E veio aí, na época do PlayStation ele saiu pra PlayStation 2 também, mas já tinha o PlayStation 3 na época e tal. E ele aproveitou todas as mecânicas que foram colocadas nos jogos posteriores, né, ao primeiro. E eu gostei muito. Eu joguei ele no Wii na época. E a mecânica com o controle de movimento do Wii, eu acho que deu um plus a mais assim no jogo, que fica totalmente diferente de você jogar no PlayStation 2 ou jogar em qualquer outro console. Como, por exemplo, pra mirar, você tem que. Você não pode ficar só pulando que nem uma louca, assim, de um lado pro outro. Você tem que. Enquanto você está pulando, você aponta o controle e atira onde a Lara quer atirar. Pra você jogar o gancho, você usava o Nunchuck. Aí você pulava, apertava o botão e fazia um movimento com o Nunchuck assim, ó. Igual eles faziam no trailer. Aí ela jogava o gancho. E era muito maravilhoso. Esse é um dos jogos, inclusive, que melhor utiliza o controle do Wii. E eu amei, gente. Eu não cheguei a E, zerar, tá? Não vou fazer hum, a Dave Jonas. Eu não cheguei a olha, zerar esse, mas eu joguei bastante e eu curti muito o que eu vi. Por que eu não zerei? Você deve estar se perguntando. Empaquei, gente. Empaquei, aí eu não sabia o que tinha que fazer. Não tinha jogado muito do original, porque o original ele é extremamente difícil pra você jogar hoje em dia, porque a mecânica dele é muito travada. A gente já falou. Eu não lembro que edição que a gente falou, mas a gente já chegou a falar aqui os jogos sobre. que envelheceram mal, inclusive. Exatamente, é esses aí que eu tava testando o Denis pra ver se ele lembrava. E aí a gente já falou sobre isso. Você tem que apertar um botão pra pular. Aí um botão pra ela abrir a mão, um botão pra ela fechar a mão, um botão pra ela não sei o quê. Gente, não dá. E no remake tá tudo isso. Os gráficos são bem bonitos pra época, eu acho, acredito. Level Mas você ainda tem que design. apertar o botão pra abrir a mão? Não, agora é tudo no movimento. Tudo assim, ó. Entendi. Você vai É jogando assim, ó. dinâmico, pura dinâmica. Entendi. Exatamente. E ele. Se um dia a gente fizer uma lista dos melhores jogos que utilizam o controle do Wii, ó, já fica aí uma dica de próximo tema. Com certeza a gente tem que colocar Tomb Raider Anniversary. E eu recomendo, viu, Gay? Se você nunca jogou o primeiro inteiro, assim, até o final, não sei se você jogou até o final, o Anniversary é bem bom pra você Eu começar a joguei um que a saga. mansão tá pegando fogo, é esse. Não, esse é o Underworld. Eu venho depois, né? Ele é o terceiro da trilogia Lao, que é Fez o, muito bem, eu é o comecei com esse aí. Legend, o Anniversary e o Underworld. Não tem o Angel of alguma coisa também? Angel of Darkness é antes de todos eles. Eu acho que o Angel Entendi. of Darkness é de 2004, É se eu não me engano. da saga estranha ainda. Da É, da primeira saga saga. estranha, quando a Lara
Quando a Lara tava meio perdida na vida, ninguém sabia o que ela tava Todo fazendo. mundo passa por isso, né, gata? É uma É, a gente tava fase. assim, poxa, Lara, volta pra gente. Aí ela fez um tratamento e tal. Aí veio a trilogia Buscou, Lara. buscou uma galera, umas companhias melhores, né? Uns amigos mais legais, que daí fez essa outra trilogia aí, né? É bem por isso. Então eu recomendo Entendi. muito Tomb Raider Anniversary. Se você quiser jogar Lara Croft desde o início, pula o primeiro. De Ai, não. Play 1, joga o Nem precisa, Anniversary. eu acho. E aí do Anniversary você joga o 2, joga o 3. Porque os outros Tomb Raiders, eles são bem jogáveis. Tirando o primeiro. Os de Play 1, você tá Os de dizendo? Play 1, eu acho eles bem jogáveis ainda. Apesar deles ainda terem, né, suas limitações Tem que gráficas e ver. tal. Yeah. Mas eles são mais Me jogáveis que o incomoda, primeiro. incomoda muito a movimentação da Lara. Muito, assim, de uma maneira que eu comece e já começa a me dar negócio, assim, eu já não quero mais. Eu quero largar. E a mulher pra virar, você tem que. Gente do céu, só queria que ela virasse. Enfim. E você, Sr. Ai. Dennis, que outro remake incrível que Ó, você trouxe pra gente? teve um que eu joguei aqui, eu não tinha jogado o original ainda, quando eu joguei a versão remake, porque eu acabei pulando, que é o Zelda Link's Awakening. O Ângelo não jogou ainda. Eu não zerei, mas eu já joguei. Ele começou, né? Você começou a jogar. É, eu zerei ele recentemente até no a versão do Switch, né? Eu sei que ele saiu originalmente para Game Boy e depois ele saiu para Game Boy Color também. É, e eu é um dos Zeldas que eu cheguei a pular. É, simplesmente passou pela minha cabeça. Mas eu lembro muita gente comentando do plot, do final, né? Dá um spoiler aqui, gente. Todo mundo já Desculpa, sabe mas desses plot ele twist, estava né? sonhando e todo aquele rolê. A Eu grande. lembro. Não era o Link que estava sonhando, era a baleia. É, o Não era a Link também, né? baleia Porque que o, estava o sonhando? Link fica preso lá, o barco quebra, né? E ele fica a náufrago, ele dorme e aí supostamente acorda na ilha. Só que depois ele acorda de novo no negócio que ele tava. Então, tipo, ele tava sonhando. Era ele que estava dormindo, não era? A baleia é uma analogia ao próprio Link dormindo? Pode ser que seja isso? Pode ser que seja. Não, Não não vi sei. dessa, eu não vi dessa forma, mas quem sou eu, né? Pode ser que É, seja. mas é um plot twist muito original, né, gente? Era É, tudo um sonho. até porque o Mario 3 também não tinha feito isso ainda, né? Pois Já é. tivemos essa conversa aqui. Então, mas o remake, ele é bem legal, porque ele tem a mesma visão de cima, né, dos Zeldas antigos que tinha lá, que você vai andando e a tela vai acompanhando. É um jogo muito parecido, só que com gráficos bem bonitos, que a Nintendo sabe fazer 2D, como ninguém. Sim. Né? Então, assim, eu só tenho uma reclamação pra fazer dele, porque eu acho que ele é meio confuso, assim. Mas, se você pegar, por exemplo, o próprio o Link of the Past, ou o próprio Zelda anterior ali do Game Boy, né? Eles eram meio confusos mesmo. Não é o tipo de jogo que você sabe pra onde você tem que ir e É, a Link aonde to é the o Past lugar eu que não você consegui tem que ir. zerar. É. Não é o tipo, esse tipo. Até porque o Ocarina também não é assim, mas o Ocarina ainda tem a fadinha que a todo momento ela te lembra o que você tem que fazer. Então isso meio que te ajuda a você se guiar ali pra você não se perder no rolê. Mas aqui é mais difícil, assim. E é, a questão da exploração é mais difícil também. Porque ele fala, é no lugar tal do mapa. Só que o mapa é meio ruim de você se achar, às vezes é subterrâneo, enfim. Mas é um jogo curto também, não é tão comprida assim pra você falar, ai, fiquei cansado e me perdi e larguei, que nem o Ângelo fez no Tomb Raider. Mas aqui você consegue desenvolver até e tem umas outras atividades secundárias para você fazer que você acaba quando você tá muito cansado de procurar o que você tem que fazer, ou de achar o lugar, ou de, sei lá, qualquer coisa. Ou às vezes as dungeons, elas são meio confusas, porque você tem que ativar a estátua que abre uma porta, mas que fecha uma outra, e aí tem uma sequência. E às vezes até você pegar pode ser cansativo, mas isso é legal, o Zelda é assim mesmo, né? Sempre foi, o original também é assim. Mas eu acho que o remake fez bem pra ele nesse caso, que além de visualmente ter dado uma sobrevida, né? Ele pôs essas mecânicas um pouquinho melhor. O combate é bem legalzinho também. Aquela visãozinha de cima assim, de Zelda é muito legal, né? Tem um do 3DS também que é A Link Between Between Worlds. Worlds.
Between Worlds, que também é muito bom. Não é um remake, mas ele é meio que uma continuação É, do Link of the Past ali, né? Que é bem legal, inclusive. Mas deixei aqui a menção para Link's Awakening. O Ângelo precisa terminar, né, Ângelo? Por sinal. preciso. Tem muita coisa pra eu terminar. É, inclusive, é isso. O que mais que a gente tem aqui na nossa lista? Nós temos ele, o primeiro mascote Hum, não oficial, né, ah, do PlayStation, que ganhou aí uma. Não, ele não tem o nome de remake, né, em seu título, mas convenhamos, né, gente? A trilogia eu acho que nem como. insana. Nem remaster eles falam, né? Ou Eles, eles falam que eles, é um remaster? eles Porque eles falam vendiam. que é uma coletânea, né? Sim, eles venderam como um remaster. Ah, Eles venderam como um remaster, mas convenhamos. O salto gráfico desse jogo pro original é gigantesco. Eles refizeram esse jogo do zero. Ele é um remake. Não tem como nem considerar de outra forma. Que é Crash Bandicoot, a trilogia insana que saiu aí no finalzinho da vida do PlayStation 4. Os 3 jogos originais, tudo bonito. Que Crash era uma outra franquia também que tava sofrida, né? Desde que a Activision pegou pra eles, tava difícil. A Naughty Dog largou aí. E aí eles tiveram o quê? até porque só teve esses três mesmos que lá. Porque depois teve os de kart, né? Não, de Play 2 Que. teve uns dois de Play 2. Teve no Então, mas, PlayStation 3 também, se eu não me engano. Mas mas tudo ninguém nem aqueles. contava, né? Ninguém ligou. Ninguém se importou. Jogava escondido. Era uma franquia que perdeu muito a força, porque só tava lançando um jogo ruim. E aí eles refizeram os 3 primeiros jogos pra poder aprender como é que faz um Crash, talvez. E ficou assim, sensacional. Os jogos são idênticos, não muda uma vírgula. Onde o inimigo tava no primeiro, ele tá nesse remaster. E é a mesma jogabilidade, tudo lindo, com gráficos muito mais bonitos, tudo em HD. E com certeza ele foi uma inspiração aí fortíssima pro Crash Bandicoot ganhar um quarto capítulo, que também foi super elogiado. Eu não joguei ainda. Ele tinha lá na PlayStation Collection, não sei se. Saiu na Plus. Ele deu na Plus. Ele Ele deu deu na na Plus. Plus, eu peguei ele e tal, mas eu não joguei ainda. Joguei só o comecinho. Mas tô querendo, gente. É muita coisa. A indústria, ela nos sufoca depois de adulto. Quando a gente é criança, a gente nem Talvez ele liga, deu né? focada. Se for, é um relacionamento abusivo com essa indústria. É. Porque se eu fosse adolescente, ainda se eu tivesse que ir pra escola e não prestar atenção na professora, eu já tinha zerado todos eles, com certeza. Mas quando você tem trabalho, você tem que ter vida social, aí você tem que cuidar de casa, não dá. Aí a vida já dificulta. Chega Você final de tem que, você semana, tem você que quer só ficar. pesar a louça, o videogame, a louça, o videogame. Exatamente. A louça sempre ganha, essa que é a questão. Pois é. E você, eu zerei os 3 jogos, inclusive o primeiro eu consegui zerar 102, 103%. Peguei É. todas as gemas do primeiro jogo, sofri que nem uma vagabunda, eu sofri, mas eu consegui. Os outros me irritou tanto que eu falei, não, só vou passar a fase da glória. Glória, Senhor, que eu passei a fase. Aí foi isso. E você, Senhor Denis, você zerou esse remaster? O Esse remaster não. remake? O original, obviamente, que eu zerei Os lá no PlayStation três? 1. O 1 e o 2 só. O 3 eu não tinha jogado até então. Ai, o 3 é muito bom. Mas uma coisa que eu reparei, o que você falou é fato, ficou idêntico, né? Ele é muito parecido com os inimigos, as fases são iguais, os bônus são iguais, é muito igual, só que tipo, como se tivesse sido refeito, ou como se tivesse É. sido feito agora pro PlayStation 4, né? Isso, e aí isso obviamente reviveu ali o sucesso, né, do jogo. E consecutivamente ganhou o quarto jogo. O quarto eu também não joguei ainda. O meu marido jogou aqui, pelo menos começou algumas fases, mas ele falou que já tem muita coisa, sem ficar trocando personagem, dependendo. Às vezes, A máscara. Que ele pega que uma várias fase, máscaras com poderes diferentes. Aí você tem que pular nos lugares. Aí no meio do pulo você tem que trocar de máscara, senão você morre. então. Aí eu falei, talvez hoje não. Aí acabou que ficou, o tempo passou e o jogo não vingou. Acabei que não joguei, mas os outros eu joguei.
O remaster eu joguei. O 3 eu joguei um pouco, é. Mas é bom, assim. E é um jogo tão simples, assim, no sentido de. Não tem. É level É design, simples. né? E Level é muito. design. É divertido e te dá um ódio mortal, obviamente, porque o bicho morre. As fases são difíceis, né? Tem os seus desafios ali. Tem essa questão do fazer o 100% lá, de pegar os diamantes, que é uma noia que eu não vou entrar aqui agora. Mas é realmente. E aí, se você vai jogar depois o original, você fala. Que estranho isso aqui, né? Parece que não é o jogo certo, né? Parece quando eles fazem Não. aqueles remakes ao contrário, eu O acho primeiro estranho. eu também. O primeiro, o original, eu acho jogável. Mas ele é feinho. Jogável é. Os o, Jogável é. o novo ele só tá mais bonito, sabe? Mas é realmente o mesmo jogo. Por isso que eles venderam como uma remasterização, mas não como Pode um ser. remake. Mas puta que Pode pariu. ser. Se isso é Ah, uma remasterização, então, coitado de tem que. Chrono Cross. Precisam dizer, né? Precisa ter aí uma galera que tá. Elevou muito o padrão de remasterizações. Precisa dar um pulo lá na Square pra ver o que tá Então, acontecendo, né? pois Porque, é. enfim, né? Gente, eu trouxe um aqui que. Enfim, que é o Final Fantasy IV, tá? Eu amo a abertura É. desse jogo. Ai, maravilha. Amo a abertura e a música. Olha, não era o meu jogo favorito. Até que eu joguei esse remake que eles fizeram. Ele saiu pro DS, ele saiu pro PSP na época. E saiu para computador também depois, recentemente inclusive. Eu não tô falando do Pixel Remaster, que a Square lançou depois, porque esse daí é um remaster, um remaster, perdão, do original mesmo, tá? E não desse daqui. Mas esse daqui, eles refizeram os personagens, os personagens estão remodelados em 3D ali pro DS e tal. É um outro rolê. E eles também adicionaram muito mais na história do jogo lá. Porque a história do Final Fantasy, do Final Fantasy IV, ela é baseada no Cecil e no Dark Knight, né? Que é como se fosse o irmão gêmeo dele, né? E aí depois eles, quando você Deixa eu acaba o jogo, adivinhar, tem cristais no meio. tem, menina, acredita? Tem, menina, Nossa, claro que tem. que plot, gente. Mas o plot aqui não é nem o cristal. Mas enfim, aí o que acontece? Você acaba essa campanha principal, e aí você tem o After Years, que é tipo você jogando com o filho do Cecil, os personagens mais velhos, conta um pouco do que aconteceu nesse tempo dele até o momento que você tá jogando. Depois eles lançaram junto. O original você já começa num barco, né? Eu joguei o começo desse. Você começa num navio É, voador, não é? é isso Ah, mesmo. é. O começo é diferente mesmo no remake. Na verdade, você começa no mesmo lugar, mas a história ela caminha diferente no decorrer da história um pouquinho. Tem algumas coisas que tá mais aqui que não tinha, né, na versão original. E aí, como eu falei, tem o After Years que vem depois, né? E tem um título e tem uma, não é bem um epílogo, mas tem uma parte ali do jogo que você joga entre os dois jogos, que você joga com uma das personagens que e aí você joga com a Rydia numa parte específica do jogo, que a Rydia é uma Summoner, né? Que invoca ali as criaturas e tal, e aí você joga uma outra parte com ela. Então, assim, é uma versão completona. É mais ou menos, assim, a grosso modo, dizendo que é o que o Tetsuya Nomura tá tentando fazer com o Final Fantasy VII, sabe? Pegar todas as mídias ali e transformar num grande bolão, que vão ser os 3 jogos, ou 2, não se sabe ainda, mas vão ser 3. Vão pegar e vai juntar ali. Então vai ter tudo ali nesse Final, segundo ele, tá, gente? Que eu não sei porque ele não me ligou. O áudio dele no WhatsApp tá em japonês, eu não entendi muito bem. É. Aí, o que eles querem fazer é isso, né? Pegar tudo que tem, o filme, o jogo, os como chama? Esses aí, esses mesmos. Os jogos que não são os É. principais, como é Os o nome? spin-offs. Os spin-offs, eles querem pegar tudo e juntar num jogo só e montar a história certinho ali, né? E aqui a gente tem mais ou menos isso também. A gente tem uma história expandida com alguns buracos que ficaram lá no jogo original. Eles
Eles explicam aqui, principalmente nessa parte que você joga com a Rydia, e depois com o filho dele você tem a explicação de várias coisas que aconteceram do final de cada um dos personagens, né? Que eles se reúnem lá e você vê cada um deles. Então, assim, é a melhor versão para se jogar, eu acho. Tem uma questão de que nessa daqui eles têm uma arte, os personagens têm uma arte mais chibizinha assim, né? Que é os cabeção e os corpinhos menorzinho. Mas eu acho tranquilo. Isso não me incomoda, não. E aí é bom. Mas se você ainda assim não gostar, existe uma versão que é a do PSP, ela é mais parecida com o original, né? Ah, e saiu pro PSP? Saiu, não é a mesma que eu tô falando. A que eu tô falando aqui é a que saiu pro Nintendo DS. Que aí ela é Entendi. 3D, o cenário é 3D, os Não é bonequinhos é 3D a 3D. versão de PSP? É a Não, versão. não é. É tipo a versão do Nintendinho? Isso. Não, é a Chocado. versão do Super Nintendo. Hum, É a versão do Super Nintendo que eles também adicionaram esse rolê que acontece depois. E essa DLC, vamos chamar assim, que eles adicionaram. Mas essa versão do PSP, ela é uma versão do original mesmo. E eles só adicionaram esses conteúdos naquele mesmo gráficozinho 2D lá, com os personagens em pixels. Assim. Ambas valem muito a pena. Mas Ai, se é pra gente, você essa cena de jogar. abertura é tudo. Ai, Eu não, gente, olha. eu não joguei até o final esse jogo, que eu fui jogando, eu fui. Mas a cena de abertura eu assistia no repeat, assim. É Porque é maravilhoso. meio broxante também, você vê aquela CGI maravilhosa. Aí você entra no jogo, são aqueles personagens tipo Final Fantasy VII. Gente, mas a geração era isso mesmo, né? Assim, não tem muito o que se Era o que fazer, né? tinha. Exatamente. Era o que vendia o jogo, era a CG. É. O que mais que a gente tem na listinha? Tem mais aí, né? Temos outros remakes que a gente Hum, jogou, maravilhosos. Esse aqui é obviamente que a gente não pode terminar um episódio ou começar sem citar o quê? Sem citar o quê, Sr. Denis? o quê? Sem citar o quê? Resident Evil 1 Remake. Exatamente. Ele começou, eu acredito, essas ondas de remakes aí e tal, porque na época ele saiu há muito tempo, gente. Ele é um remake Pra de Wii, né? Não, é GameCube, né? GameCube. E o jogo original tinha saído em 96, então não fazia muito tempo. Só que ele foi um remake que ele veio além do dinheiro, sabe? Ele veio por uma causa nobre. Que o criador, o Shinji Mikami, Uhum. ele falou que por causa das limitações do PlayStation 1, ele não tinha conseguido contemplar a visão dele que ele tinha pro jogo como um todo, pro primeiro jogo. Ah, Por isso que ele acabou fazendo o remake pro GameCube. Ele falou que o PlayStation 2 não ia não rolar, aguentava. não ia rolar com. E aí ele lançou, e assim, gente, é Um uma grande aula. surto, né? Um grande surto foi esse rolê do GameCube. Foi um grande Não, surto. do GameCube que eu digo sim, mas o remake do Resident Evil 1, quando a gente foi procurar algumas listas de remakes, assim, pra gente se inspirar, jamais a gente vai plagiar coisas de ninguém aqui, ó. Mas se a gente Pra foi ver se se o inspirar. pensamento tá semelhante. Exatamente. Quando a gente foi se inspirar, muita gente colocou o remake do 2 como o melhor remake de Resident Evil, mas assim, meu ovo, Eu gente. discordo. Meu ovo. O remake de Resident Evil 2, ele acabou com os cenários da IB. Ficaram com preguiça, entendeu? Deixaram todos os cenários praticamente idênticos da Claire e do Leon. E isso foi uma A grande história foi falha. enxugada, ao meu ver. E isso foi uma. Apesar. É um remake excelente. Mas isso foi uma grande falha. Então, se a gente vai xingar o remake do Resident Evil 3 por ele ter cortado partes e tal, eu não vou passar pano pro 2 só porque ele tem o Leon e a Claire, que são os personagens favoritos de todo mundo. O melhor remake de Resident Evil é o do primeiro. Ele expande a história, ele coloca mais enigmas, a mansão tá maior, o nível de detalhes, gente. Esse é o gráfico, ele continua pré-renderizado, mas se você pega esse jogo para hoje em HD, as versões em HD que tem para PlayStation 3, PlayStation 4,
e você coloca esse negócio pra rodar, você se impressiona até hoje, assim, com os cenários. Ambientação de milhões, de milhões, de milhões. Não tem como bater esse remake. Ele é o melhor de Resident Evil. E eu posso dar motivos aqui pra vocês o dia inteiro pra falar do quanto esse remake é maravilhoso, gente. Porque Sei. é tudo, é incrível. Iluminação, ai, backtracking, tudo, gente. Esqueçam o original. Se vocês forem jogar o original, vocês vão sofrer um pouquinho. É, porque ele é um pouquinho mais difícil, acredito eu. Ele envelheceu mal, gente. Ele tá na nossa lista também de jogos que envelheceram mal. Mas esse remake, gente, é tudo. Vocês estão vendo as imagens. Esse é um jogo de 2001. Dá pra falar que esse é um jogo de 2001? Dá. Dá. E é sobre isso. Você concorda, Sr. Dennis? O remake do primeiro Resident Evil é o melhor? Olha, se a gente for intitular somente isso, é o melhor remake, vou dizer pra você que é. É o meu remake favorito, vou dizer pra você que não é. Mas a gente falou, você comentou aqui a questão do 2, realmente o 2 tem vários problemas com relação aí a coisas que tinha no original e simplesmente foram retiradas aqui, e aí meio que a desculpa que a Capcom deu é que são realidades alternativas, linhas do tempo O alternativa. multiverso. Por quê? Porque ela viu que ela cagou, né? Viu que fez cocô e falou, vamos limpar isso aqui e segue o baile. E aí, o que aconteceu? Ela voltou com o seu rabinho entre as pernas no 4, porque pelo que saiu nos reviews aí, eles disseram que além de todo o conteúdo que tinha lá atrás, eles expandiram algumas coisas e o que eles tiraram são coisas que não fazem diferença pra história em si, Sim. né? Eu joguei o começo e a única coisa que eu percebi que eles tiraram foi aquelas pedrinhas que você fica tirando na puta que pariu pra poder cair. Isso não tem. Mas de resto tá tudo lá e melhorado. Então, tem esse ponto. E aí, mas assim, o 1 realmente ele tem muito mais coisas do que o original é ruim, a gente não dá pra, desculpa, não dá pra jogar o zumbi com os ombros desse tamanho assim, ó, parecendo que ficou na academia fazendo o ombro 5 vezes por dia. É muito estranho, assim, e ele é extremamente difícil. O remake, eu acho difícil também. Eu tenho um problema com ele porque eu me perco, assim, numa facilidade sem tamanho. Sério? Todas as vezes que eu joguei, eu tinha uma hora que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Que eu tava preso em algum lugar, eu não lembrava como eu chegava em tal lugar. E era um labirinto, eu ficava rodando toda hora na mesma sala do espelho. Era um desastre, assim. Então, assim, é um problema que eu não tenho já, por exemplo, no 2 original e no 3 original, que eu praticamente sei o jogo de core. Então, eu acho que o remake tem esse problema. Ele é bem desafiador nesse sentido. E se você não. Na primeira vez que você tá jogando, eu acho difícil você conseguir ir sozinho, assim, sabe? Sem ninguém te falar nada. Você vai se perder, com certeza. E você vai pegar um item que você não sabe o que fazer com ele. Mas aí uma dica, se você for jogar esse jogo pela primeira vez, uma dica é você se atentar ao nome das portas. Todas as portas elas têm nome. É a porta Helmet, é a porta Shield. E aí quando você pega a chave, tem um desenho na nome da porta. Mas tem um desenho Mas não é na nenhum chave. problema, não é nenhum problema de que chave abre qual porta. Esse não é nem o problema pra mim. O problema é pra onde eu vou. Em Então, vários tem que momentos, explorar? em vários momentos eu não sei nem pra onde eu vou. Tipo, pra onde eu tenho que ir, que item eu tenho que pegar, porque a Olha, ordem, a senhora. ordem que você pega o item e as coisas, ela interfere. Que nem, por exemplo, o próprio rolê do menino lá quando ele tá envenenado, que você tem que levar o. Quando você tá com a Jill, eu acho. Naquele ponto você já não tinha decorado a mansão? Deixa eu terminar? Obrigado. Por exemplo, aí ele fala assim: olha, você tem que levar o remédio lá pro menino que foi picado pela cobra. E aí, tipo, você vai. E aí você tem que ter um tempo, senão ele morre. E aí você tem que botar um cronômetro no celular, porque o jogo não te avisa se já deu tempo ou não. Simplesmente quando passa o tempo, você chega lá, o homem já tá morto. E aí, né, minha filha, já falhou na missão. Então, assim, eu não sei. Algumas coisas nesse jogo, elas me travam ao ponto de eu não querer jogar ele. Não. E é diferente, por exemplo, do Zero, que tem a Ah, mesma vibe.
E ele não me incomoda tanto quanto o primeiro me incomoda. Eu já sou totalmente o contrário. O A única zero coisa me que me irritou incomoda. muito mais do que Não, a única o. coisa que me incomoda no 4, no zero, é o fato da Rebeca, que é um problema muito grave, que eles não corrigiram nesse remaster, inclusive, que o bicho encosta nela, ela tá no amarelinho já. E aí é um problema, porque você quer ficar jogando só com o menino lá, porque ela é muito ruim. Mas tudo É. bem. É isso que temos para o momento. Pois é, gente. Fica aí as frustrações de Denis. A As minhas rainha do reclamações. Souls-like do RPG se perdeu numa casinha, numa mansão. Não é uma casinha, uma mansão, já começa por aí, né? Já começa por aí. E Mas tudo você, bem. senhora? A senhora tem mais um remake para falarmos? Eu trouxe aqui, inclusive, recentemente, a gente conversou sobre ele, que é o Dead Space, né? O remake, no caso. Por que que eu coloquei ele aqui? Na nossa análise, a gente falou que precisava muito, que ficou bem parecido, aquele rolê todo. Se você não viu, você pega ali na nossa playlist o episódio, que a gente fez o embate de Dead Space Contra versus Callisto? Callisto Protocol. Mas eu acho que o remake ele tá melhor do que o primeiro em muitas questões, principalmente no que eu falei do mapa, que tá bem melhor explicado aqui no remake. A questão da nave, ela faz muito mais sentido. Então, por exemplo, ela é melhor interligada. Então, tipo, a sala que você tava lá no começo, quando você chega num ponto X lá, você dá uma. Você passa por um corredor e chega nela, aí você entende, mas consegue, tipo. Você consegue se ligar onde você tá. Os atalhos funcionam bem para você chegar em lugar X ou lugar Y. Tem mais de um caminho. Tem seus problemas, assim como o original. Então, acho que isso é legal, né? Quando você você copia tão e faz tão igual que até o que era ruim no primeiro, no original, você bota ele aqui de novo. Que é a questão dos jump scare que a gente comentou lá. Mas ainda acho que essa versão no remake, além de mais que ela tá bem, bem bonita, a história é melhor contada, ainda que, na minha opinião, ainda é fraca, ainda é ruim o jeito que eles contam, ainda é. O final é péssimo. Eu nunca vi um final tão ruim de um jogo, gente. Mas ainda consegue ser melhor do que o original. Que juro pra vocês, eu acabei o original e eu falei, o que foi que aconteceu? Tanto, eu acho que a primeira coisa que eu falei pro Ângelo, eu falei, Ângelo, eu não entendi o que aconteceu. E aí eu fui buscar lá um vídeo pra entender o que tinha acabado de acontecer. Agora aqui tem uns files que explicam algumas coisas, alguns diálogos entre os personagens, eles explicam algumas questões do que aconteceu, de como aconteceu e de como eles tentaram. Ó, mais um tema aí pra gente falar futuramente. Jogos com finais duvidosos. É, Final ruim mesmo, né? Nem duvidoso nesse caso. E aí, aqui tem texto que explica, tem diálogo entre os personagens, que é uma coisa que no outro não tinha. Você nem via a cara do personagem. Aqui ele conversa com as outras pessoas, ele interage, ele conversa até com o fantasma da mulher dele. E aí, e aí explica um pouco mais as coisas, você entende o porquê que ela tava lá, o que aconteceu com ela, o porquê, como que a nave chegou naquele ponto de contaminação e tal. Aqui no remake eles deram uma expandida melhor nessa parte, explicaram melhor, e aí ficou mais bacana também. Entendeu? Esse daí ele tem um episódio só pra ele, né, gente? Então a gente nem precisa se estender muito. Mas o que me admira é que a senhora até agora não falou de Final Fantasy VII. A senhora não vai botar ele na lista? Olha, vou botar ele aqui como menção honrosa, porque ele ainda não acabou. Então não sei. Ainda dá tempo pra Square fazer uma cagada e a gente voltar pro original. Mas se a gente for falar única e exclusivamente de questões visuais e questões de qualidade de gameplay, não tem nem como falar, né, gente? Que aqui tá muito melhor. Eles conseguiram deixar um jogo que era de turno melhor do que era de turno. Sem Uhum. que continue tendo a impressão Estratégia. que você tá jogando por turno. Porque a questão do turno é essa, né? É você pensar o que vai acontecer, o ataque que você vai receber e o ataque que você vai dar e quem vem depois e você montar a sua estratégia ali. Aqui você consegue ainda fazer isso, mas não é um turno parado, igual o Ângelo sempre reclama, que é o bate e o espera. E o apanha, bate, espera. Não tem aqui, é bem mais dinâmico. Ou então, se você quiser, você não precisa. Você pode ir mais uma vibe, mais ação. Você vai morrer? Vai. Bastante? Vai. Mas dá pra você jogar, né? Depois de um tempo você Quer fazer começa a a Devil May entender Cry? melhor. Pode tentar. É. Eu não sei se dá pra tanto assim, mas
Ah, pra você jogar com menos estratégia e mais ação, um pouquinho. Se você Mas quiser jogar estilo Devil May Cry, o 15 é a sua pegada, porque é a mesma coisa. espera o 15 sair que tá igualzinho. O 15 sair, o 16, né? Você O quer dizer. 16 sair que tá igualzinho o Devil May Cry. O Então. 15 é também, vai, vamos dizer. Mas é zero estratégia ali, a não ser depois com as atualizações, você pode trocar o boneco no meio da luta, aí é outra história. Mas eu não coloquei o 7 aqui porque não acabou, né? Então não sei se. Mas a questão deles compilarem tudo que rolou nesse universo de Final Fantasy VII é uma boa, é uma pedida ótima, eu acho. Que vai facilitar bastante, porque tem muita coisa que acontece no anime, tem muita coisa que acontece no filme, tem coisa que acontece no Dirge of Cerberus, que é um outro jogo com outro personagem. Então é bem legal a proposta de fazer essa junção. É um trabalho que, né, não é para qualquer um. Mas vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver como vai ser a cena da morte da nossa companheira. Porque já estão dizendo que eles não vão. Enfim. Tá dizendo que o Zack não morreu. Ih, não sei o que vai rolar aí, viu, gente? Já tá Vamos rolando ver. os boatos. Vai sair logo mais aí. Final do ano. A gente vai descobrir. Bom, e meu próximo joguinho, eu confesso também que eu não joguei, mas eu nem preciso, gente. Porque ele já é maravilhoso em todas as suas versões. Que é aqui. Sério. Shadow of the Colossus. Gente, que Nossa. tudo esse jogo. Tchau, gente. Valeu. Até a O próxima Mito edição. Eda, assim, ó, no seu auge. No seu auge. Que o remake ele só tem gráficos mais bonitos. É isso. Mas ele não precisava. A versão de. Ele ganhou um remaster pra PS3, eu já até falei isso em algum outro episódio aqui. Que ele já. O remaster de PS3 já tinha ficado incrível. Já tinha ficado com um visual muito bonito. E aí eles refizeram o jogo de novo pra PS4. Que no remaster de PS3 você já viu os pelinhos assim dos bichos. E aí no remake, gente, tá mais bonito ainda. Eu só joguei o começo, eu não zerei de novo. Mas assim, Fumito Ueda, perfeição. Milhões de milhões de milhões. Se você nunca jogou Shadow of the Colossus, você gosta de aventura, esse é o jogo pra você. Você vai se emocionar, inclusive, com o final. Pode Só que o ser. Dennis, ele tem preconceito. Não é, sabe qual foi o rolê, eu acho? É porque eu uma vez tava vendo um vídeo, ou lendo alguma coisa, não sei, e eu fiquei sabendo do final do jogo. E aí eu falei, Você pegou E aí spoiler do final e aí você julga toda uma jogabilidade, uma estratégia, umas 15 horas. A campanha desse jogo dura umas 15 horas quando você não sabe o que tem que fazer. Aí depois eu vi meu marido jogando, eu falei, é como se eu tivesse jogado também. É isso. Então, você fez a Leona, jogou pelo YouTube. Gente, a vida é assim, a gente tem que otimizar o nosso tempo, né? Mas é Mas maravilhoso. é isso, é um Eu enrolei joguinho. muito pra jogar ele quando ele saiu pra Play 3 e tal, e comprei. Eu comprei uma coletânea que vinha um remaster do Shadow of the Colossus e vinha Ico. Não sei se é Ico ou é sei. Ico. Aí eu fui e joguei Ico primeiro, porque é tudo E multiverso. que eu joguei. É? Os jogos do Fumito Ueda é tudo multiverso, todos eles têm Porque depois conexão. aquele outro também tem, né? O The Last Guardian também. É. É como se fosse tudo ali no mesmo universo. Tem várias teorias. O Fumito Ueda, ele é como se ele fosse o... Ele é o The Daniels. tipo The Daniels, mas não sei, eu ia falar uns cineastas que sempre soltam, quando eles soltam um filme, é um Tarantino. acontecimento, sabe? É tipo o Tarantino. E ele é um artista. Sério, o Fumito Ueda, pra mim, ele é um artista, assim, de primeira classe. Porque o jeito dele de contar a história eu nunca vi em nenhum outra produtora, assim. Que é sensacional. E aí eu me apaixonei por por Shadow of the Colossus. E aí quando saiu o outro jogo dele, que também ficou aí um bom tempo, né, na geladeira, que foi The Last Guardian. Sensacional, gente. Sensacional. Você jogou o The Last Guardian também? Oh, E é tudo. Eu não sabia que era universo compartilhado, não. Sim, é o primeiro. O primeiro jogo, quando eu peguei um PlayStation 4, foi The Last Guardian. Foi o primeiro.
Olha, pra vocês verem que eu não estou mentindo, hein? Ó, eu tenho a mídia física. Das 5 mídias físicas de PlayStation 4 que eu tenho, que o resto foi tudo digital, tem The Last Guard que eu comprei junto com o console. E eu guardei até hoje. Lindo, maravilhoso. Inclusive está na nossa lista de jogos que vão te fazer chorar. Por motivos de. Não quero dar spoiler. Mas joguem, gente. Esses jogos são. Se vocês gostam de histórias interessantes, é isso. E o próprio Shadow of the Colossus é aquele rolê que você tem que. Você quer reviver a sua amada. E uma voz satânica falar pra você que para reviver sua amada você deve derrotar os. Esqueci quantos colossos são, mas tem que derrotar os colossos. E aí você sai na caça deles. E pra não dizer que esse jogo é 10 de 10, o maldito cavalo não ajuda. Não ajuda. O cavalo não ajuda. Mas tirando isso, releva o cavalo e vai na fé que você consegue ser feliz. É. Até aí, né, gente? Cavalos em videogame é um rolê. problema. É um rolê. E pra dar errado, é um pulinho só, né? E aí, é aquela coisa, o remake de Shadow of the Colossus precisava? Não precisava, Não. mas eu amo. É porque eu acho que tá praticamente igual ao remaster, mas tudo bem. Então, mas tá maravilhoso. Joguem um remake. Isso também já deu na Plus, viu? Aproveitando. Aí, Já. ó. Uhum. E deve estar. Com certeza, eu não tenho certeza. Sim, eu não olhei, eu não chequei essa É informação. exclusivo, né? Ou tem pra PC? Ele é exclusivo da PlayStation. Ah. O Last E Guardian também, né? Todos do Fumito Ueda são exclusivos Ah. de PlayStation. Todos, ele só fez 3. Já tá na hora, Fumito. Vamos acordar aí. Esse homem, não quer não. E outra coisa também, se você quiser conhecer mais a história dele, ouve o nosso primeiro GamerCast, gente. Ai, não fala isso pras pessoas. Ele é o tema do nosso primeiro GamerCast. Denis nem tinha nascido ainda. Ai, Quando a gente lançou esse episódio. elas vão achar que sempre foi assim. Gente, pra encerrar aqui, um plot twist incrível que vocês amam, já entrando na vibe. Um remake muito bom também é o quê? É o The Last of Us. Que sim, parte 1, que é o remake, né? Porque você deve estar se perguntando, ué, mas ele não é idêntico ao original? É idêntico ao original. Mas ele é mais bonito. Então, o que melhora? Aí você deve estar se perguntando, mas meu Deus, por que ele é tão bom assim? O que tem de diferente e tal? Gráficos belíssimos. A jogabilidade não muda muita coisa. Os inimigos, eles estão menos burros agora. Tipo, a Ellie não vai passar na frente deles. Isso é muito mais difícil de acontecer, que nem era no PlayStation 3 no Remaster. Você tá lá, mó com medo de fazer barulho, aí a Ellie passa agachada, esbarra num cara, pede desculpa e ele não faz nada com ela. Então eles corrigiram isso. Mas o fato da Ellie tá gritando do seu lado, eles não corrigiram, não, viu? Eles não corrigiram ainda as questões das vozes, né? A mixagem de vozes em português ainda tá é um problema. Mas é a melhor versão mesmo pra se jogar. Vai lançar agora pra PC, agora no finalzinho do mês. Semana que vem, se eu não me engano, já sai a versão de PC. Então assim, se você nunca jogou e você curtiu a série e tal, quer saber como que quer pegar as diferenças entre o jogo e a série, jogue o remake de The Last of Us, assim, que vale muito a pena. Assim, ele superou a versão de PS3, a versão original, e essa é a obrigação de um remake, né? Até porque se você quiser comprar um remaster pra PS4, você não vai achar, viu? Que a Sony tirou da loja. Só a mídia física, você acha? É isso aí que vai ter. Se eu não me engano, ele tem na Plus ainda. Você não acha pra comprar, mas o remaster tá na Plus. Você não acha pra jogar. Não, mas no PlayStation 4 tem, né? Porque ele não saiu pra PlayStation 4. Acho que é no 5 que você não consegue jogar a versão do 4. Não, então, é porque a versão remasterizada, ela é de Play 4. Aí você não. Sim. Mas na loja do Play 4 ela ainda aparece a versão remaster pra comprar? Pra PlayStation 4 deve aparecer, né? Porque senão você não joga em lugar. Porque o remaster não saiu pra PlayStation 4, saiu só pro 5. O remake. O remake, O remake saiu só pro 5, é verdade. É. Mas se eu não me engano, também a versão remasterizada tá na Plus.
Mas não joga o remaster não, gente. Joga o remake. É uma experiência melhor. É melhor otimizada. Se você tiver um PlayStation 5, não custa nada. O que Acho não que dá tem pra... um console mó popular. Todo mundo tem. tá Só você que todo não mundo tem. já tem, né? Vendeu você mais que que não PlayStation 2. Hein? Trouxe. Bom, gente, mas é isso. A gente falou um pouquinho dos nossos remakes favoritos. Assumimos aqui quando a gente não joga o negócio, não é mesmo? E é sobre isso. Conta aí pra gente nos comentários, manda um recadinho lá nas nossas redes sociais, @GameOverblog. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, responda a nossa enquete. Se você estiver ouvindo por outra plataforma, segue a gente pra você responder e mandar recados. Qual que é o seu remake favorito? Qual que ficou faltando nessa lista? Obviamente, o remake de Resident Evil 4 deveria estar aqui, gente. Isso é óbvio, mas a gente não zerou ele ainda. Ele acabou de sair, então tá muito cedo ainda pra ficar rasgando seda pra ele, assim, nesse nível, não é verdade? Se tivéssemos recebido antecipado, o assunto seria outro, mas não foi o caso. Então durmam com essa. Obrigado. Quando a gente acabar, a gente vai vir aqui falar, porque o que seria de nós sem Resident Evil, né? Pra falar bem ou pra falar mal, né? Exatamente. A indústria não existiria. Claro que não. Bom, gente, um beijo, um cheiro e até o próximo episódio. Bye.